na nossa sociedade está se tornando cada vez mais difícil de gerar relacionamentos? E quais alguns mecanismos que nós temos ao nosso acesso ali para desenvolver novos amigos? Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu realmente não tinha nenhum amigo. Quando eu falo assim, nenhum, eu chamava meu cachorrinho, o nome dele era Biscoito, e ele era o único amigo, né? Eles dizem que cachorro é o melhor amigo do homem, mas o caso dele era mesmo, é o único amigo que eu tinha. O que faltou na minha vida para gerar mais amizades, ou para gerar amizades saudáveis? Um bom caminho é um pequeno grupo de uma igreja, uma famosa célula, né? Desde quando eu me converti, eu fiz parte de um pequeno grupo. E isso pôde gerar amizades verdadeiras, amizades duradouras, amizades não somente na alegria, mas amizades também na tristeza. Eu acho que esse é o caminho, é você se conectar num grupo de pessoas, e eu acredito que esse é o caminho para que você tenha uma vida relacional saudável. Olá pessoal, eu sou o Philip Murdoch, bem-vindo aqui ao nosso podcast Fala Líder. Nesse podcast nós compartilhamos dicas de liderança em muitas áreas da nossa vida. Nesse mês de maio nós estamos falando sobre dicas de liderança, especialmente na área de saúde. Meu objetivo pessoal é que nesse podcast a gente possa entregar a vocês mais conteúdo por minuto do que qualquer outro podcast que vocês talvez escutem. Nós estamos falando e promovendo nesse mês algo que é muito importante, que é uma corrida ali na Praia do Recreio dos Bandeirantes. O nome da corrida é Dream Run. Sabe, muito importante ter atividade física, muito importante conhecer outras pessoas. Imagina assim o dia mais bonito que você possa imaginar, que vai ser dia 1º de junho agora, ali no Posto 12, na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na Orla. Estamos fechando uma das pistas de trânsito ali, fazendo uma corrida ou caminhada de 5 quilômetros. Você precisa participar disso. Eu sei que 98% de vocês que estão assistindo nunca participaram de uma corrida profissional como essa. A organização da corrida é a mesma organização que faz todas as corridas do Rio de Janeiro, então vai ser legal. Todos os inscritos vão receber uma camisa muito bacana e um chip GPS que vai fazer o trajeto com vocês, identificar o seu tempo. Vai ter troféus para os vencedores de cada uma das categorias e, além disso, todo mundo recebe uma medalha. Então, vai ser muito legal, mas a melhor coisa é uma corrida beneficente para a nossa ONG, Real Dream Center. Na nossa ONG, nós fazemos atendimento a mais do que 750 pessoas toda semana. Nós temos clínica médica, clínica dentária, clínica de fisioterapia. Além disso, nós temos 8 cursos profissionalizantes, desde elétrica até bolos artísticos, salão de beleza, manicure, um monte de coisas, elevando a vida das pessoas. Temos, além disso, 8 aulas para crianças, desde judô, inglês e muitas outras coisas. Então, essa corrida vai trazer recursos para essa ONG. Eu sou o presidente dessa ONG, amo essa ONG, então quero convidar você a fazer parte disso. Link para inscrição dessa corrida está na descrição aqui do vídeo do YouTube, pode olhar direto ali. Também quero convidar você, desde já, curtir, dizer assim, gostei desse podcast. Como é que você vai curtir sem você ter ouvido? Vamos fazer um trato aqui, eu e você. Curte agora, chegando no final, você fala assim, não, foi uma porcaria, não quero mais ouvir isso. Então você pode descurtir no final. Mas já curte agora, porque senão você vai esquecer. Também se inscreva no meu canal, também compartilhe com outras pessoas. Quando você faz isso, isso nos ajuda a alcançar mais e mais pessoas. Última coisa que eu quero dizer, nós queremos ouvir seus comentários. Então, comente aí, eu leio pessoalmente todos os comentários que são feitos, muitos deles eu respondo ali mesmo no YouTube. Comente, porque é assim que nós podemos aprender, podemos desenvolver. Uma das coisas que eu vou estar fazendo em junho é mentorias empresariais. Então, se você gostaria de fazer uma mentoria empresarial, tenho mais do que 20 empresas no ramo de educação, mas também hotelaria e outros. Se você gostaria de fazer uma mentoria comigo, escreva aí nos comentários mentoria. Nós vamos te passar um link para você preencher, para a gente fazer uma avaliação. E nós podemos fazer uma mentoria aqui, online, na frente de todo mundo, se você for corajoso. Hoje, o podcast de hoje
Estamos falando sobre saúde relacional. Não sei se você já pensou sobre isso. Seus relacionamentos vão trazer saúde. Em alguns casos, seus relacionamentos podem trazer doenças emocionais ou outros para a sua vida. Nós estamos falando com um casal incrível. São pastores de uma enorme igreja em Guaratiba. Ilan Church, Guaratiba, eles chamam de Arena Ilan. São amigos meus, são pessoas incríveis. Bem-vindo aqui, pastores Marcos Vinícius e Josi. Bem-vindos. Olá, pastor Felipe. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês no dia de hoje e poder compartilhar um pouquinho da nossa história e falar sobre relacionamentos. É tudo que a gente ama. Ótimo, bem-vindo, Josi, pastora também. Obrigada, pastor. É uma alegria estar aqui e eu acho que esse assunto ele tem muita coisa boa para a gente falar e vai ser muito bom. Maravilha. Então, Marcos, já quero abrir aqui, pastor Marcos, né? Você tem um livro que é incrível, né? Uau. Mais uma chance. Esse livro conta uma história, da sua história de vida real, de problemas no passado, curas nesse relacionamento. O tema de hoje é tudo sobre saúde relacional. Então, esse livro que eu também escrevi uma resenha para esse livro, mas o meu entendimento é que esse livro fala sobre problemas relacionais que vocês tiveram e uma cura relacional. Fala para a gente um pouco sobre esse livro e quando vai ser o lançamento desse livro. Uau, então, é verdade, esse livro retrata uma história verídica da nossa família, momento de tristeza, momento de angústia, momentos de desistência, mas Lucas 1,37 diz que para Deus não há impossíveis e todas as coisas foram restabelecidas e colocadas no devido lugar através do perdão, através do reconhecimento e da verdade de você decidir voltar atrás e reconquistar tudo aquilo que você perdeu de acordo com as suas atitudes. Então, é um livro para aquele casal, para aquela família que está desesperançosa, está vivendo talvez um momento de querer abrir mão do seu relacionamento. Eu tenho certeza que esse livro vai mudar muito assim o pensamento daqueles que estão pensando em desistir. Maravilha. De novo, mais uma chance. Nós vamos estar promovendo também o lançamento desse livro no dia 28 de Ótimo. maio, na Arena Ilan, a igreja que você cuida, você é o pastor de lá, né? Então, você vai estar pregando nesse dia. Uau, vai ser muito bom. Eu vou estar chegando dos Estados Unidos nesse dia, mas com certeza vou estar aí também. Então, quero convidar vocês para virem para o lançamento desse livro. Mais uma chance, com certeza você precisa. Eu ouvi pessoas falar assim, a última chance, a última chance. Não. Deus tem mais uma chance para você, né? Pastora Josi, você participou das verdades contadas aqui dentro desse livro? Participei, dei uma revisada, né, depois que ele escreveu e foi tudo realmente verídico, foi tudo que aconteceu na nossa família, na nossa história. E eu acho que é uma grande oportunidade, não só para aquelas pessoas que estão com dificuldade no relacionamento, mas também para aquelas pessoas que têm dificuldade em perdoar. Então, é uma forma delas ouvirem, né, de alguém que passou por isso na pele e conseguiu vencer perdoando. Eu ouvi alguém uma vez falar essa frase que o final da história é mais importante do que o início da história. Você concorda com isso? Concordo plenamente, pastor, porque o início não determina o fim. E eu acredito muito que, por mais que você esteja vivendo uma situação difícil ou momentos difíceis, você não precisa ficar, talvez, tão focado no problema atual. Você tem que pensar como você vai sair do problema que você se encontra, que tem a ver com o fim, né? Então, eu acho uma verdade e, de fato, o importante é o final da sua caminhada, né? Não é o meio nem o início. Uma das coisas que eu ensino, pastora Josi, é a importância de fazer as perguntas certas, né? Muitas vezes, coisas ruins aconteceram conosco, e às vezes injustiças,
E a primeira pergunta que vem à nossa mente é: por que que isso aconteceu comigo? E esse tipo de pergunta muitas vezes não traz vida, não traz libertação, não conduz ao perdão. Em vez disso, o que eu ensino para as pessoas é fazer a pergunta como, em vez de por quê, como é que eu vou sair dessa? E às vezes, como sempre nos mostra para o futuro, e o futuro sempre tem a esperança de Deus, né? O passado não carrega a esperança mais, já aconteceu, tal, mas o futuro, se a gente puder focar no futuro, tem esperança de Deus trazer algo de bom que que aconteceu no meio de coisas ruins. Você concorda com isso? Sim, sim, concordo, porque realmente a primeira pergunta que normalmente a gente quer fazer é por que que isso aconteceu. Mas realmente a gente só vai remoer algo e nem sempre vai nos levar para o destino final. Então eu acho que o como é uma forma da gente raciocinar melhor a maneira de resolver, de chegar ao futuro. Hoje nós estamos falando sobre saúde relacional, né? E tem um versículo que eu amo, e que é em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Deixa eu ler aqui para vocês. Diz o seguinte: consideramo-nos uns aos outros para incentivar ao amor e boas obras, e não deixando de nos reunir, como é o costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que está aproximando aquele dia. Falando sobre saúde relacional, você acha que através dos nossos relacionamentos nós encorajamos outros a viver uma vida melhor e os outros encorajam a gente a viver uma vida melhor? E isso acontece com todos, acontece com alguns? O que você me diz aí, pastor? Eu acho que o relacionamento é fundamental para a vida de qualquer ser humano. Eu sou uma pessoa muito relacional, né? Eu sei que é. Fui nascido e criado na cidade mais linda do Rio de Janeiro. Eu não sei se você já parou para pensar qual é a cidade mais linda. Talvez você pense que é o Leblon, Ipanema, Copacabana. E não foi nenhuma dessas cidades que eu nasci. Foi em São João de Meriti. Amém. A cidade mais linda aos olhos de Deus. Lá as pessoas são muito relacionais, né? E lá eu aprendi a conviver e viver o relacionamento. E eu carrego isso para a minha vida. E através dos relacionamentos, muitas coisas boas aconteceram em nossa vida, na nossa família, a título de oportunidades. Relacionamento faz parte de uma vida saudável. Eu entendo assim. Eu também entendo assim. Tem uma estatística aqui que eu queria compartilhar, que é um estudo da Universidade de Brigham Young, que disse que isolamento social está associado em um aumento de 50% no risco de morte precoce. Eu acho que esse estudo é principalmente falando sobre pessoas idosas, mas pessoas têm uma tendência, o caminho que a sociedade está indo, pastora Josi, é as pessoas começarem a se isolar. Usar tecnologia, mas contato face a face diminui, né? Pessoas até vão trabalhar ou estão em home office, mas quando vão trabalhar não geram relacionamentos lá, tem colegas de trabalho, mas chega em casa, faz as compras sozinho, chega em casa, tem pessoas que estão casando cada vez mais tarde. Você vê essa epidemia de isolamento social acontecendo também? Sim, sim, em alguns casos sim. Muitas pessoas hoje falam que preferem os cachorros do que as pessoas, né? A gente- Síndrome de rico isso, não é não? Gente rica se isolando, comprando cachorro, é menos problema. Tem que ficar pegando o cocô, mas não tem que lidar com o cocô relacional que a gente escuta o tempo todo, é isso? É verdade. Mas os relacionamentos são muito importantes. Mas hoje, né, com o advento da internet, as pessoas estão muito assim, me feriu, eu bloqueio. Me fez algo ruim, eu corto da minha vida, não faz mais parte, eu excluo do WhatsApp, eu bloqueio aquela pessoa. Então, as pessoas estão caminhando, sim, para um isolamento, mas eu acho que nós, né, que somos servos de Deus, a gente vive o oposto. E trabalha pelo oposto. A gente trabalha para que as pessoas estejam juntas, unidas, se relacionando, porque a gente sabe que isso faz parte da saúde emocional mesmo. Então, só confrontando, alguém fez alguma coisa ruim, alguém te tratou mal,
você sugere não bloquear. Honestamente, eu nunca bloqueei ninguém do meu Instagram. Já fui bloqueado muitas vezes, mas eu não bloqueei ninguém. Isso está certo ou é certo, às vezes, bloquear alguém? Não, estou fora. O que você me diz aí? Há casos e casos, né? Eu acho que se for um problema relacional, eu acho que precisa ser resolvido, não a pessoa ser excluída da nossa vida. Mas se fosse um caso de perseguição, de abuso, aí sim. Aí seria o caso de bloqueio e até outras coisas. Mas eu acho que no sentido de relacionamento, se é um problema entre, porque o meu irmão disse alguma coisa que eu não gostei, por isso eu vou eliminar ele da minha vida, não, eu acho que isso aí precisa ser resolvido. Então, de acordo com a pastora Josi, a todos vocês que me bloquearam no meu Instagram, se foi porque eu abusei de vocês, então tá certo. Se foi porque eu estou perseguindo vocês, tá certo. Se não, você está errado. Falou aqui da boca da pastora Josi. É isso mesmo? Eu acho que a saúde relacional não tem a ver com o que você tem a ver com o que você carrega. Algumas pessoas, elas não conseguem se relacionar porque elas carregam algo no seu coração. Talvez uma falta de perdão, da forma que ela se vê. Às vezes ela acha que as pessoas fazem descaso dela. Às vezes ela fala assim, poxa, se eu tivesse isso, seria fácil de eu me conectar a alguém. Quando, na verdade, não é o ter, é o ser, né? Então, você precisa carregar algo, né, na verdade, especial dentro de você, para que você gere relacionamentos saudáveis e tenha uma vida harmoniosa relacionado a relacionamentos. Porque eu fui nascido e criado num bairro de pessoas humildes, onde eu não tinha condições, mas eu sempre fui uma pessoa relacional. Eu sempre pude e soube lidar com pessoas com muitas condições e com poucas condições. Então, eu acho que a pessoa precisa enxergar onde o machado dela caiu ou aonde foi que ela foi paralisada nos seus relacionamentos para que ela possa voltar a ter relacionamentos saudáveis. Porque a vida sem relacionamentos, eu entendo que é uma vida sem graça. Você acha, pastor Marcos, que na nossa sociedade está se tornando cada vez mais difícil de gerar relacionamentos? E quais alguns mecanismos que nós temos ao nosso acesso ali para desenvolver novos amigos? Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu realmente não tinha nenhum amigo. Quando eu falo assim, nenhum, eu chamava meu cachorrinho, o nome dele era Biscoito, e ele era o único amigo, né? Eles dizem que cachorro é o melhor amigo do homem, mas no caso dele era mesmo, é o único amigo que eu tinha. Que faltou na minha vida? O que eu poderia implementar na minha vida para gerar mais amizades ou para gerar amizades saudáveis? Olha, existem amizades que não são saudáveis, mas se tratando de amizades saudáveis, um bom caminho é um pequeno grupo de uma igreja, uma famosa célula, né? Não sei como é que você chama ou você teve a oportunidade de conhecer. Desde quando eu me converti, eu fiz parte de um pequeno grupo. E isso pôde gerar amizades verdadeiras, amizades duradouras, amizades não somente na alegria, mas amizades também na tristeza. Eu acho que esse é o caminho, é você se conectar num grupo de pessoas, né, que pensam em coisas boas, que vivem coisas boas, que acreditam em Deus, né? E eu acredito que esse é o caminho para que você tenha uma vida relacional saudável. Eu também acho isso. Então, grupos pequenos, células, na nossa igreja a gente chama de GTs, que são grupos temporários, tem produzido grandes mudanças na vida de pessoas. Você tem algum testemunho de como isso ajudou vocês ou pessoas que vocês viram? Pastor, nós desde 2011, nós abrimos a nossa casa para um pequeno grupo. Né? E desde então a gente viu muitas coisas acontecendo, desde cura, milagre, pessoas que eram depressivas sendo restauradas nos relacionamentos, pessoas sendo totalmente transformadas. Então, para nós,
sempre foi algo muito importante ter um pequeno grupo dentro da nossa casa, né? A gente sempre priorizou isso, porque a gente sabia que fazia tão bem para nós, como também para outros. Então, a gente já testemunhou muitas coisas, de muitas curas, muitos casamentos restaurados, muitas famílias sendo transformadas, pessoas, né, que eram depressivas, que passavam por situações muito difíceis na vida, sendo curadas. Então, foi algo assim que realmente a gente sempre carregou e a gente ama participar de um pequeno grupo. A gente sempre amou fazer isso. O interessante, pastor, é que desde 2011, né, nós éramos recém-casados e nós decidimos abrir a nossa humilde casa para o pequeno grupo, né, para que pessoas pudessem ser alcançadas. E a gente viveu muitas coisas, né, coisas marcantes, né. Eu já fui na casa de pessoas que estavam na minha célula, no meu GT, retirar as armas de casa, peguei todas as munições, porque o marido ia matar a esposa. Uau! E aí eu fui lá no cofre dele, tirei todas as munições, vim com um saco de munição. Ele estava junto? Ou Ele você... estava em casa, em casa e a esposa em casa. Eles bateram lá em casa 2 horas da manhã e eu fui lá dar um suporte a eles. E hoje ele é muito meu amigo ainda. Eu tirei todas as munições dele, ele tinha arma calibre 12, pistola, 38, ele era atirador esportivo, e para que ele não pudesse matar a esposa. E graças a Deus ele não matou a esposa. Graças a Deus não matou a esposa. Também teve 2 jovens, né, que faziam parte do meu pequeno grupo, que era o Felipe e o Fabinho. Eles iam no meu GT e a gente ia realizar um grande batismo. E eu fui na casa deles, né, para convencer e explicar a ele da importância que ele já se reunia conosco, mas ele ainda não tinha tomado a decisão de se batizar, mas ele já tinha se convertido. E aí eu fui na casa dele, a mãe dele falou que ele estava no trabalho, quando foi 5 horas eu voltei lá, nas vésperas do batismo, eu falei com ele, ó, Deus mandou eu vir aqui, e eu me lembro como se fosse hoje, pastor, conversando com ele na porta da casa dele, né, encostado na grade de uma igreja que tinha lá em frente. Falei, eu vim aqui porque Deus me mandou, eu vim aqui falar com você. Poxa, esse mundo não tem nada para você, você já aceitou Jesus, você e o Filipinho tá indo lá no grupo já há um tempo, por que não se batizar? Por que não seguir esse caminho? Havia show, e era uma casa de show da época, não tem nada para te oferecer. E ele virou para mim, eu não era pastor ainda, ele falou, poxa, Marcos, é que eu saio ainda, eu bebo, e eu quero curtir mais um pouco, porque eu tô novo. E na outra semana mataram o Felipe e o Fábio na Via Show, na saída da Via Show. Eu entendi que eu estava no caminho certo, fiz tudo o que tinha que fazer. Não pude ir no enterro dele, que eu estava em São Paulo, né, no Summit, que é um curso de liderança. E, infelizmente, esses jovens perderam a vida por não optar por algo de melhor, né? Relacionamentos saudáveis, estar na presença de Deus. E morreram jovens, né? Um com 17, outro com 18 anos. Que pesado essa história, e importante como grupos pequenos são tão críticos. Eu lembro de alguém que veio na igreja algum tempo atrás e a pessoa ficou na igreja alguns meses, depois foi sair, e aí eu falei com a pessoa falou, eu estou saindo da igreja porque ninguém me trata bem aqui, ninguém fala comigo, ninguém nunca veio falar comigo, e era tão diferente da maneira que eu via a nossa igreja que eu comecei a cavar para entender isso. E essa pessoa, realmente, ela sempre olhava assim, nunca sorria, nunca respondia. E a realidade era que todo mundo tinha medo dessa pessoa. Era uma pessoa que provocava medo. Eu acho que, né, pessoas que querem e precisam e desejam um relacionamento, existem alguns passos iniciais que nós podemos fazer para facilitar gerar relacionamento. E um desses passos, eu acho que um desses passos é sorrir, né? Olhar para as outras pessoas, olha no olho da pessoa, sorrir. É uma das maneiras que nós podemos começar
a gerar relacionamento. É ter uma postura física que diz assim, eu quero ter um relacionamento com você, né? Eu não estou falando de coisa amorosa aqui, Sim. mas estou falando assim, ter uma postura que não assusta as outras pessoas. Que outras dicas você diria para aquela pessoa que é solitária e bota toda a culpa nas outras pessoas? Fazendo um adendo no que o senhor falou, eu acho que é fundamental, né? O sorriso, ele adoça as palavras. Tem pessoas que às vezes carregam um semblante de tristeza, de escassez, de que está tudo dando errado. Isso não consegue conectar com as pessoas. Independente da luta que você está passando, né? Você tem que se mostrar forte. E talvez a sua fortaleza é você sorrir, é você abraçar alguém, é você cuidar de alguém. E quando você, às vezes, decide se isolar, né? Fechar o rosto, né? Como dito, fechar a cara, com cara de malvado, ninguém vai te ajudar. Pelo contrário, as pessoas vão gerar uma resistência em relação a você. E, geralmente, essas pessoas, elas carregam uma máxima de que ninguém cuida de mim, ninguém olha para mim. Eu costumo dizer que de quem você tem cuidado, porque na medida que você liga para alguém, você visita alguém, certamente, no momento da sua ausência, pessoas vão notar a sua falta. Eu concordo 100%. Relacionamentos, na realidade, são desenvolvidos a partir de generosidade, né? Quando você é generoso, você desenvolve isso. Sorriso é uma coisa assim, você generosamente você dá um sorriso, a maioria das pessoas vai dar um sorriso de volta. Sim, Em alguns casos, não, mas a maioria das pessoas dá um sorriso de volta. Então, é generoso. Quando você decide, eu vou sair do meu lugar de isolamento e eu vou falar com outra pessoa, você está sendo generoso. Geralmente, as pessoas retribuem com generosidade relacional. Então, o que eu diria para pessoas que estão isoladas é, entenda que se outros não tomaram o primeiro passo, tome você. Seja você o primeiro a falar com as pessoas. Eu também, o meu trabalho, né, pastor, é relacional, mas na minha natureza eu sou introvertido. Eu gosto, não é que eu gosto, mas a minha natureza é de isolamento. Por isso mesmo, eu trabalho ainda mais. Quando eu vou numa igreja para pregar, eu procuro chegar cedo, falar com todo mundo. A minha natureza não é essa. A minha natureza é ficar num gabinete aí, deixar o louvor rolar e eu sair na hora de pregar. Essa é a minha natureza. Mas eu rejeito isso porque eu sei que é ruim para mim e é um mau exemplo para os outros. Como é que você vê, Josi, generosidade relacional? Já ouviu esse termo? Não, a primeira vez que eu ouvi então, o senhor falar É. foi generosidade relacional. Realmente, quando a gente se abre para relacionamento, a gente, de alguma forma, está sendo generoso, porque eu estou dando a oportunidade das pessoas me conhecerem e de conhecer as pessoas também, né? Então, mas o que eu acho interessante é que aqui na Ilã é quase impossível, né? A gente ouvir alguém dizer que entrou e saiu e não recebeu um sorriso, não recebeu um abraço. Normalmente, quando eu estou na turma do Ondas 1, eu sempre pergunto como é que as pessoas chegaram aqui, por que elas estão ali no Ondas, né? Fazendo ondas, como é que elas chegaram a ponto de querer conhecer a igreja. E 99% das pessoas falam, porque quando eu cheguei aqui, eu fui tão bem recebida, eu me senti tão amada, eu me senti tão acolhido, eu me senti assim tão bem recepcionado que eu nunca me senti assim em igreja nenhuma. Então eu quero conhecer mais dessa igreja. Então a nossa generosidade em sorrir, em abraçar, em estar ali segurando uma plaquinha com um sorriso no rosto tem feito muita diferença na vida de pessoas. E eu acho que é a responsabilidade de igrejas, a nossa e todas as igrejas, tomar esse primeiro passo, né? Então, o exemplo que eu dei aconteceu na Ilã, mas é muito raro, porque nós entendemos a necessidade de tomar o primeiro passo. Às vezes, para gerar novos relacionamentos, pessoas precisam fazer algo novo. Né, uma das coisas tristes sobre o Evangelho é que pessoas mais antigas
elas fecham o cerco de amigos que elas têm, estão felizes, estão bem cuidadas, porque têm um círculo de amigos, mas elas param de ser generosos com novas pessoas. Uma das coisas que nós podemos fazer para abrir novos grupos relacionais é fazer coisas que nunca fizemos, fazer parte de uma academia, fazer parte de um grupo de hobby, fazer parte, né? Teve uma época que eu pensei em comprar um ultraleve e ter um grupo de ultraleve. Acabei não fazendo, talvez foi a coisa mais saudável para não cair, mas talvez uma das maneiras para gerar novas amizades é fazer parte de uma corrida, fazer uma parte do Dream Run. O que você diz aí? Vocês vão fazer parte do Dream Run? Com certeza. Caminhada ou corrida? Vou fazer corrida, né, pastor? Eu sou aquele que gosta de atleta? Se superar. Não, na verdade, não sou atleta, mas a gente dança conforme a música. Se nossa igreja, né, e a gente entende que é algo bom que está surgindo, a gente está dentro. Né? Nós somos pessoas que gostam de trabalhar, gostam de servir, e a gente acredita que essa corrida vai ser um momento de gerar novos relacionamentos. Então, uns vão estar, por exemplo, a pastora Josi, ela vai estar caminhando. Caminhando. Eu já vou estar correndo. Por eu ser generoso, eu vou caminhar com ela. Na verdade, né, a partir do dia 1º de maio, estou entrando numa dieta balanceada, para não fazer feio, como o pastor da Arena Ilan. Né? Não posso ficar atrás do Júnior da Taquara, né, pastor? Então, eu vou, com certeza, dar o meu melhor, e eu acredito que essa corrida, na verdade, não é uma competição. Agora, de maneira honesta, é um momento nosso, como família, de gerarmos uma conexão que se perdeu. Né? Hoje a gente vê os nossos filhos no telefone, vê as pessoas não tendo tempo para nada, e a nossa igreja está permitindo você hoje se dar esse tempo, através dessa corrida. Então, não é um espírito competitivo, mas é um espírito de harmonia, né? A gente vai estar ali junto, num lugar bonito, caminhando, né? Uns vão caminhar, outros vão correr, outros vão voar, que já estão correndo já faz tempo, mas o que importa vai ser o momento que nós vamos estar juntos ali, como igreja, fazendo a diferença e relacionamento com os outros. Eu também vou fazer parte da corrida, vai ser super legal. Você acha que vocês que têm muita experiência em grupos pequenos e GTs, você acha, e células, você acha que pessoas de células de várias igrejas, você acha que essa corrida seria alguma coisa legal ou caminhada, fazer em grupo como parte do seu grupo pequeno? Eu acho que sim, Porque, de alguma forma, né, é como se fosse uma maratona. E quando você vai ter oportunidade de estar com o seu grupo pequeno ou com um grupo familiar para estar fazendo isso, caminhando juntos ou correndo juntos, eu acho que é algo que é para marcar a sua história. Então, eu acho que é fundamental. Eu vou com o meu GT, eu vou estar lá com a nossa igreja, porque eu quero fazer parte dessa história, né? É algo que é para guardar na memória. Então, eu acho que é muito importante, sim. Pastora Josi, uma das coisas que eu aprendi, que é muito valioso através de relacionamentos, é a capacidade de eu aprender das outras pessoas. Né? Quando eu sento e converso no podcast ou em grupos pequenos ou simplesmente com novos relacionamentos, eu fico assim admirado da quantidade de aprendizado que está nas entrelinhas de um relacionamento. E para mim tem sido incrivelmente valioso conhecer novas pessoas e ter o coração aberto, não só para dar generosamente, mas também para receber de outras pessoas. O que você diz de relacionamentos? Você tem experimentado isso também? Sim, eu sou muito mais de ouvir do que falar, né? Eu sou mais calada. Então, eu gosto muito de ouvir as outras pessoas, porque eu aprendo muito com isso. Né? Então, eu gosto muito de estar num ambiente onde as pessoas ensinam. Né? E não é só pessoas intelectualmente inteligentes, vamos dizer assim, mas pessoas que têm experiência de vida. Então, muitas vezes a gente vai para o GT na terça-feira e
começamos a falar sobre o assunto e pessoas aparecem com uma perspectiva totalmente diferente daquele assunto que você não tinha pensado daquele jeito, e isso faz com que você cresça. Então, eu gosto muito, eu particularmente sou uma pessoa que gosto muito de ouvir as outras pessoas. É fantástico. Nesse mês, Pastor Marcos, a gente está falando sobre saúde física, saúde emocional. A doutora Lilian, a psicóloga, falou sobre isso, falando sobre saúde relacional. E em cada uma desses podcasts, nós levantamos dicas de coisas que nós podemos implementar na nossa rotina diária, semanal ou mensal, que possam promover essa saúde. Falando de saúde relacional, que é o que a gente está falando hoje, quais são algumas rotinas diárias ou semanais ou mensais que a gente pode gerar em nossa vida para que a gente aumente a nossa saúde relacional? Eu acho que com a tecnologia, a gente, ao invés de acordar, às vezes, né, e que muitos fazem, ficar ali passando o dedo para olhar o Instagram, né, você faz a sua devocional e depois disso, né, começando o seu dia, você ligar para alguém de manhã, mandar uma mensagem, né, porque às vezes a gente está voltado muito a falar com alguém quando é relacionado a um problema. Uhum. E às vezes você ligar para dar um bom dia, desejar um dia abençoado, um dia de sucesso no seu trabalho, eu acho que isso ajuda. Dentre outras coisas, é você marcar um café com alguém, um encontro. Eu acho que esse equilíbrio gera um relacionamento sustentável. Não fica uma coisa só de encontros para falar de um problema, de um caso que está acontecendo na vida de outra pessoa, mas sim a preocupação, né? Como você está, como você tem vivido, como é que está a sua saúde financeira, familiar, Eu vejo você fazer isso muito bem. Eu vejo você realmente ser fenomenal em manter esses relacionamentos vivos. Se você faz isso na sua rotina diária, de manhã, depois do devocional, liga para alguém ou manda uma mensagem. Eu fui beneficiário disso na sua vida muitas vezes. Às vezes, pessoas fazem isso comigo, não é o seu caso, mas aí eu sempre estou pensando, será que elas querem agora? O que elas querem agora? O que divide alguém que é relacional pelo valor do relacionamento daquelas pessoas que que geram contatos, mas as pessoas já pensam, já têm um viés, ele quer alguma coisa, quer me vender alguma coisa, quer... Por que tem esses dois tipos de relacionamento na nossa vida? Isso é uma coisa, pastor, que eu acredito que, de verdade, ela é real, mas é o tempo que vai dizer quais são os tipos de pessoas. Porque se a gente pensar, né, que alguém está me ligando em prol de algo, a gente vai se travar relacionado às outras pessoas que não querem algo. Então, eu acho que o tempo ele é determinado de mostrar muitas coisas que estão ocultas. Por exemplo, eu sou uma pessoa relacional e por onde eu passo, eu faço amizade, porque eu gosto de servir as pessoas, né? Então, desde quando nós nos convertemos, nós sempre servimos na igreja e isso gera autoridade, isso gera relacionamento sem interesse. E com o tempo, Deus te coloca na posição que Ele gostaria que você esteja e as pessoas te reconhecem como, na verdade, você é. E tem pessoas que, às vezes, né, vê numa pessoa que tem um perfil e ela não tem esse perfil, e elas tentam forçar algo. E com o tempo você vê assim, poxa, essa pessoa não é isso. Ela está tentando se relacionar, mas ela não gosta de pessoas, né? Tem pessoas que forçam isso. Então, eu acho que o tempo é o melhor, é o fator determinante para você saber. Essa pessoa carrega isso e essa pessoa, na verdade, ela é isso. Então, eu acho que são essas coisas que tem que eu pensar. acho que é uma dica que você deu, que é a dica de Jesus, né? Certa vez, os discípulos de Jesus falaram assim, puxa, esse pessoal não é legal, não. Esse pessoal são problema, a gente devia ficar longe deles. E Jesus falou a parábola do joio e do trigo, né? Ele falou assim, você não pode arrancar alguém
por você achar que é joio, porque quando você arranca alguém, Vai você sair o pode trigo acabar arrancando o trigo ou prejudicando o trigo naquele arrancar. Eu tenho visto isso também. Então, deixa eu ver se eu entendi a sua dica. A sua dica é, mesmo que tenha algumas pessoas que tenham motivos secundários em relacionamentos, trate todo mundo como se fosse puro. É isso? É isso, é isso. E isso é uma das coisas que eu aprendi aqui na Ilan com o Senhor. Nós podemos errar em confiar, mas não errar por desconfiança. É. Então, eu prefiro ter me decepcionado porque eu confiei nela, do que eu me decepcionar porque eu já entrei num relacionamento ou pré-julgando alguma coisa ou a pessoa. Muito, muito bom, muito bom. Josi, como é que nós, por um lado, a gente quer relacionamento pelo valor do relacionamento. Por outro lado, às vezes nosso relacionamento pode ser usado para elevar a vida de outra pessoa. Não é que é uma segunda intenção, mas a gente quer elevar a vida de outras pessoas. Como é que quais são algumas dicas de liderança da nossa vida que a gente pode ter para alavancar a vida das outras pessoas? O que nós podemos fazer para incentivar uns aos outros amor e boas obras, como fala em Hebreus 10, 26? Primeiro, a gente ter humildade e reconhecer que existem pessoas que são até melhores que a gente em muitas coisas. Não! E essas pessoas, elas merecem ser reconhecidas, né? E isso também a gente aprendeu muito aqui na Ilan, né? De você olhar para o outro e entender que aquela pessoa ali, às vezes, ela carrega algo que você não carrega. E que você precisa fazer com que ela sobressaia. Né? E isso tem sido muito bom. E a gente tem vivido isso, né? De impulsionar pessoas, de levantar pessoas, de ver o que, às vezes, pessoas estão vendo, mas não tem coragem de mostrar das pessoas. Então, isso tem sido muito bom. Então, eu acho que a humildade é a principal, de você entender que pessoas fazem melhor que você algumas coisas e que está tudo bem. E que elas merecem crescer nisso. E eu acho que isso tem feito muito, muito bem para a gente. Que legal. E tem feito muito bem para a igreja também. No desenvolver de relacionamentos, né, a gente pode... o que desenvolve um relacionamento é a nossa disposição a sermos vulneráveis. Né? É de abrirmos, sermos transparentes e honestos. Pergunta difícil aqui, pastor Marcos. Você acha que tem um limite? Você acha que tem... Como é que a gente mede quão aberto podemos ser com alguém? Ou existe isso? A gente pode ter totalmente aberto, falar tudo? Ou assim, dica de ouro você pode nos dar aqui nesse sentido? Realmente essa pergunta aí é muito difícil. Porque ainda mais na posição que a gente exerce, ela requer alguns filtros. Porque da maneira que a gente fala, sabe lá como o coração ou a pessoa vai ouvir ou interpretar. Eu costumo dizer o seguinte, que o problema da comunicação não é o que você fala, é como o outro entende. Então, você está falando uma coisa, às vezes, achando que vai para o norte, a pessoa leva para o sul. E aí você fica em apuros. Então, eu acho que a gente precisa realmente medir a maneira que vamos falar com as pessoas. E também tem muito a ver qual é o seu relacionamento com a pessoa. Porque uma coisa é eu falar com aquela pessoa que eu sirvo, que eu cuido, que eu estou próximo. E outra é aquela pessoa que eu não tenho quase relacionamento, chego lá e falo com ela de uma forma que ela não esperava ou da forma que eu não tenho abertura para isso. Então, a gente precisa ter essa análise, né? Do qual você é para aquela pessoa, para que você fale da maneira adequada. Pastora Josi, alguns dos relacionamentos são mais fáceis. Né? Tem algumas pessoas que
é fácil ser amigo, né? Tem algumas pessoas que são tão doces que parece que elas são o Espírito Santo, né? E tem outras que parece que são o capeta, né? Ou pessoas, às vezes, são tão negativas que você não consegue... O irmão Tempestade, você já ouviu falar no irmão Tempestade? Não, quem é ele? É eu acho que sim, eu conheço ele. É aquele que chega, o clima muda. É. O tempo fecha. E como é que a gente lida com esse tipo de pessoa? A gente ainda tem responsabilidade em elevar essas pessoas? Que dicas você daria para elevar aquela pessoa negativa, aquela pessoa, irmão, como é que é? Qual irmão? Tempestade. Irmão Tempestade. ou a gente corta relacionamento com eles ou a gente tem alguma responsabilidade? O que a gente pode fazer? Não, a gente continua tendo responsabilidade, né? Com todos, na verdade. Sim. Alguns vão ser fáceis de lidar, como o senhor falou, outros mais difíceis, mas eu acho que a gente tem que encarar e falar, né? Muitas vezes, nós, nessa jornada aí de pastoreio, que estamos apenas iniciando. Vocês são pastores há quanto tempo? Indo para 2 anos agora. 2 anos? Pastores, isso mesmo, 2 anos. 2 anos? 2 anos, 2 anos. 2 anos, 2 anos ou foram 2 anos? Não, foram 2 anos prazerosos, né? Mais alegria do que tristeza. Na verdade, a gente sabe que pessoas são diferentes de outras e Paulo fala que em determinados casos, né, nós temos que sofrer o dano. Então, às vezes, pastor, o ministério, ele não é só alegria, não é doçura, né? Não é só um mel. Tem os seus contratempos, tem as pessoas difíceis, mas a forma para a gente vencer isso, eu acredito que é em amor. Porque o amor constrange, né? Teve muitas coisas que a gente já passou na caminhada que a vontade é voar no pescoço. Ou é dar fala igual aquele presidente argentino, fora! 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 Milei, mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para um propósito de restauração, de pagar o mal com bem. Então, eu já fui muito surpreendido, pastor, com pessoas que eu sei que às vezes estão agindo mal, e eu chamar para perto, e eu dar um pouquinho de carinho, e aquela pessoa assim, se sentir constrangida e falar, poxa, por que eu estou fazendo isso? Não tem muito tempo, uma pessoa me pediu perdão, de fato, porque eu sabia que ela estava agindo mal e eu comecei a tratá-la além do que talvez ela merecia. E as pessoas vendo isso, falavam assim, nossa, teve pessoas que me mandou mensagem, pastor, máximo respeito, uma gíria, né? Porque o que o senhor fez com fulano, que estava fazendo isso, fazendo aquilo, parabéns, pastor. Eu falei, Deus falou comigo. Então, eu acho que o Espírito Santo ele é determinante da maneira que você deve agir. Então, a gente tem que... Estão falando mal, estão perseguindo. A nossa arma, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra os principados e potestades nas regiões celestes. Então, a gente precisa, de fato, constranger e retribuir em amor. Legal. Pastora Josi, como é que, na nossa igreja, a gente foca em grupos pequenos, né? Algumas pessoas chamam células ou GTs. Você acha que é importante todos participarem de um grupo pequeno? E a pergunta inversa talvez é mais importante. Você acha que alguém que vai para uma igreja que é uma grande festa, um grande show, um louvor excepcional, uma palavra incrível, vai, assiste e vai para casa, você acha que isso em si é o suficiente para ser igreja? Ou você acha que é importante desenvolver alguns laços relacionais? Não é só isso, né? Na verdade, a gente até define essas pessoas como apenas frequentadores, porque são pessoas que apenas vêm ao culto, né? Assistem o culto e depois vão embora, não se conectam nem com a igreja, nem com as pessoas da igreja. Eu acho que isso é ruim, porque isso faz com que a pessoa não seja acolhida, né? Ela perde o acolhimento que a igreja tem.
E, com certeza, no momento em que ela estiver passando por alguma dificuldade, é muito mais fácil ela se distanciar de Deus do que aquela pessoa que vive o relacionamento da igreja, né? Que, além de servir, está ali em comunhão com os outros irmãos, num pequeno grupo. Então, eu acho, sim, que é super importante todos participarem, né? É uma coisa que a gente sempre fala, que é importante que todos estejam num pequeno grupo. E num pequeno grupo, né? Não num grande grupo, mas num lugar onde a pessoa onde ela possa ser vulnerável, onde ela possa pedir oração sem vergonha do que as pessoas vão pensar dela, onde ela possa realmente falar das suas dificuldades, sem julgamento, mas sentindo o amor das pessoas para com ela. Então, eu acredito que é importante e acho que as pessoas que não vivem esse relacionamento, elas são muito tendenciosas a se afastarem de Deus. Sim, sim. Eu já vi, uma das coisas que contribui para o sucesso de alguém é a capacidade de ter interações sociais positivas, né? Ou seja, pessoas que fazem algo, elas crescem até certo nível numa empresa. Mas pessoas que conseguem ter a capacidade relacional para liderar outros que fazem algo, elas podem ter mais sucesso. Então, a capacidade de interagir socialmente é essencial para o nosso avanço empresarial, o nosso avanço em termos de carreira. E eu já vi muitas pessoas atribuírem essa capacidade relacional à interação em grupos pequenos. Você concorda com isso? Você acha que a igreja e grupos pequenos, células ou até grupos de serviço nos ajudam a desenvolver relacionamentos ou saber desenvolver relacionamentos, e isso contribui para sucesso pessoal? Sim, porque o pequeno grupo, ele é algo que cura. É algo que cuida e cura, né? A igreja, ela não está relacionada a prédio. Ela está relacionada a pessoas. Igreja é um organismo vivo. E no pequeno grupo, você tem a oportunidade de falar e de ser ouvido. Então, e de ouvir também, aprender. Então, a pessoa que não faz parte de um pequeno grupo, eu acredito que ela perde muito a essência da igreja, porque a gente vê igrejas com muitos membros, um pastor ou dois pastores, e o ambiente que a gente se encontra para celebrar, né, que é o nosso culto, não permite a gente se abrir, a gente falar de um problema, de uma dificuldade. Mas já no pequeno grupo, né, que é no GT, o nosso grupo de temporada, tudo isso é possível. E a gente vê semanas e dias após dias pessoas sendo curadas, transformadas. Nós somos pastores, né, hoje de uma grande igreja, né, que é a Arena, muitas pessoas, mas nem por isso nós deixamos de ter o nosso pequeno grupo. Toda terça-feira nós estamos lá, liderando, aprendendo com os outros, ensinando também e testemunhando o que Deus está fazendo. Então, quando você bota a sua Bíblia debaixo do braço ou no seu celular e vai lá só aos domingos, você está perdendo a essência da igreja. Você está indo para o culto, sim. Você vai adorar a Deus, dar glória a Deus, mas coisas que Deus quer revelar a você, Ele começa nos pequenos grupos. Eu concordo 100%. Estamos chegando ao final do nosso podcast, mas deixa eu dar aqui um comercial muito importante para você que está nos assistindo, que vai ajudar muito na sua vida relacional. Estamos promovendo uma corrida que se chama Dream Run. Nessa corrida, vai ser uma oportunidade para você gerar saúde física, né? Vai ser uma oportunidade para você conhecer novos amigos, vai ser uma oportunidade para você levar os seus grupos pequenos, talvez da sua igreja, para participar junto, caminhar numa caminhada, literalmente, uma das caminhadas mais bonitas do mundo. Talvez no Havaí tenha algumas coisas parecidas, mas aqui a orla do Recreio dos Bandeirantes, entre as montanhas Pedro do Pontal, montanhas de distância ali, descendo, vai fechar a rua, vai ser fenomenal, algo incrível.
e fazer isso de uma maneira com uma organização profissional, um chip GPS para ver o seu tempo, chance de ganhar um troféu, todo mundo vai ganhar uma medalha de participação. Então, e tudo isso sendo algo beneficente para o Rio Dream Center, onde nós já estamos ajudando milhares de pessoas e através das inscrições, grande parte do valor das inscrições vai apoiar o Rio Dream Center. Não tem lucro nenhum que vai para nenhuma pessoa, é tudo beneficente para o Rio Dream Center. É muito, muito importante. Então, convido você a fazer já agora a sua inscrição para a Corrida Dream Center, link ali na descrição desse YouTube. Quero também falar novamente sobre esse livro fenomenal, né? Mais uma chance, um livro de autoria do pastor Marcos Vinícius, que fala, o subtítulo aqui, uma história verídica de destruição, reconstrução, restauração e exaltação. E é um livro que fala, talvez, sobre a sua vida. Como Deus pode pegar um alicerce ruim, pode pegar algo que foi intencionado para o mal, pode pegar algo que não foi o melhor no passado, e Deus usar coisas que são ruins para o bem dele, para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Então, uma história incrível. Lançamento dia 28 de maio, na Arena Ilan, em Guaratiba. E, pastor, você vai estar assinando naquele dia? Sim, vou estar assinando naquele dia, porque se eu não assinar o livro naquele dia, eu acho que alguns não vão voltar para que eu assine. Porque esse livro vai contar algumas verdades sobre a minha vida, algumas coisas que eu fiz reprovável por Deus. Mas Deus pegou aquelas coisas reprováveis e transformou em bênçãos hoje para minha casa, para minha família e para as pessoas que estão ao meu redor. Sem brincadeira, esse livro aqui, ele retrata realmente coisas impossíveis que aos olhos humanos seriam capazes de haver transformação, mas Deus decidiu transformar. E hoje nós estamos aqui glorificando o nome dele, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito, muito feliz com isso. Chegamos aqui ao final do nosso tempo. Pastora Josi, últimas considerações, coisas que você gostaria, dica de liderança na área de saúde relacional, o que você tem a dizer aí? Eu gostaria de dizer uma coisa muito importante, assim, que o relacionamento na igreja transformou a minha vida. Né? Eu cheguei na igreja adolescente, uma adolescente muito problemática, cheia de questões na família, e depois de conhecer Jesus e viver em comunhão com a igreja, toda a minha vida foi transformada. E isso mudou a minha vida nos meus relacionamentos, na minha vida profissional, em tudo que eu fiz. A igreja teve muita participação nisso. Então, a minha dica é: não deixe de se relacionar. Esteja na igreja, faça parte de um pequeno grupo, participe, né? E se exponha, que eu tenho certeza que quando você se expõe, Deus entra com cura. E os relacionamentos curam. E eu fui curada através dos relacionamentos e espero que você também possa experimentar isso na sua vida. Muito bom. Pastor Marcos, considerações finais, dicas de ouro. Olha, pastor, eu quero agradecer por participar desse podcast tão relevante e dizer para você que hoje está distante de pessoas, né, e vive isoladas ou decidiram por decepções viver uma vida não relacional, é tempo de você recomeçar. Você, com certeza, tem uma igreja próximo à sua casa, e se for pela região de Campo Grande, nós temos uma igreja, uma Ilan, no centro de Campo Grande, como também nós temos uma igreja aqui em Guaratiba. Vai ser um prazer receber você e a sua família, para que, de fato, você venha entender o verdadeiro sentido dos relacionamentos. Ainda que no passado tenha sido algo decepcionante, Deus pode transformar novos relacionamentos e novos começos. Maravilha, agradeço muito, pastor Marcos, pastora Josi.
É fantástico falar com vocês sobre relacionamentos. Queridos, olha, chegamos aqui ao final do nosso podcast Fala Líder, mas quero novamente encorajar você a fazer sua inscrição na nossa corrida Dream Run. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso e você vai estar ajudando pessoas e desenvolvendo novos relacionamentos. Quero também encorajar você a se inscrever no canal, a você curtir esse podcast e compartilhar esse link com outras pessoas que você acha que pode ajudar elas. Junto com isso, se você é empresário e você gostaria de participar de uma mentoria comigo aqui no podcast, em junho vamos estar fazendo mentorias empresariais, onde vamos estar falando sobre a sua empresa. Se você gostaria disso, escreva aí mentoria nos comentários e nós vamos te passar um link onde você vai poder preencher um relatório aí sobre a sua empresa e talvez a gente escolha você para fazer essa mentoria. Junto com isso, quero encorajar qualquer um já a comentar. Comente o que você aprendeu, comente o que não foi falado aqui, que poderia ter sido falado. Eu leio todos esses comentários, em muitos dos comentários eu replico e falo com vocês. Então, são muito, muito bem-vindos. Novamente, muito obrigado. Lembre-se que o nosso podcast é lançado no YouTube e no Spotify toda quarta-feira, 10 da manhã. Então, até lá, até a próxima.